Palavra da Verdade, devocional de 25 de outubro. Sola Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O capítulo 3 de 2 Timóteo começa com um alerta do apóstolo Paulo acerca da apostasia que aconteceria nos últimos dias, trazendo tempos difíceis. Uma lista de 18 vícios resume a má disposição do coração dos homens, bem como suas consequências. É neste contexto que Paulo fala da necessidade da Escritura, a fim de que Timóteo pudesse resistir aos tempos difíceis sem naufragar na fé. Nos versos 14 a 17, Paulo apresenta as qualidades da Escritura. Primeiramente, ele fala de modo geral dos frutos produzidos pelas Sagradas Letras. Elas tornam sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus aqueles que a elas se apegam e nelas são instruídos. Temos aqui o foco central e o alvo da Escritura: levar os homens a crerem em Cristo e, pela fé, serem salvos. Em segundo lugar, Paulo afirma a qualidade central da Escritura, da qual derivam todas as outras excelências. Ela é inspirada por Deus. O apóstolo praticamente cunha um novo termo para descrever o fenômeno que conhecemos por inspiração, que aqui não tem o mesmo sentido em que o usamos quando falamos da inspiração de um poeta, por exemplo. Aliás, o sentido da palavra descreve o movimento oposto de inspirar, que é respirar para dentro, absorver. O poeta retira sua inspiração de algo fora dele. No entanto, a palavra composta utilizada significa literalmente expirada ou soprada por Deus, ressaltando sua origem divina. Além disso, a mesma palavra para sopro é também a palavra para espírito. O Espírito de Deus foi quem moveu a vontade e a mente dos homens santos, divinamente escolhidos, para escreverem sua palavra. Quanto a isto, nos explica a própria Escritura em 2 de Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. De um lado, temos a revelação. Deus falou aos pais por meio do seu Espírito através dos profetas e de modo pessoal e final em seu Filho encarnado. De outro, temos a inspiração. Deus guiou seus servos a registrarem de maneira infalível e inerrante tudo o que ele revelou sobre si, sobre a realidade e sobre o homem, de maneira que eles foram preservados de erro no que respeita à história e à realidade. Por ser inspirada, a Escritura é infalível e inerrante. Por ser infalível e inerrante, também ela é autoritativa, o que significa que todo pensamento que a contradiz é falso, ainda que um anjo vindo do céu seja o veículo da alegada revelação. Tendo origem divina, a Escritura também é humana em sua linguagem. Nesta perspectiva, a palavra escrita é semelhante à palavra encarnada, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é uma só pessoa, porém com duas naturezas, a divina e a humana. Do mesmo modo, a Escritura é divino-humana, divina em sua origem, inspiração e autoridade, humana em sua linguagem. Os homens que Deus usou para registrar sua revelação somente foram privados de pecar no registro, mas não foram privados de se expressar conforme sua língua, cultura, personalidade e estilo, nem tampouco de suas emoções e raciocínio ao escreverem a palavra de Deus. É por isso que temos a Escritura escrita em 3 línguas originais, além de várias formas e gêneros literários, expressando diversos ambientes culturais, conforme a época e o local em que o escritor humano viveu. Neste sentido, dizemos que a Escritura é confluente. Ela flui de Deus através do canal humano. Este caráter divino-humano da Escritura é fundamental para que ela seja clara e inteligível. A fim de que o homem de Deus seja perfeito ou maduro e perfeitamente equipado para toda boa obra, a Escritura fornece tudo o que ele precisa: o ensino, que mostra o caminho em que ele deve andar, a repreensão, que o convence do erro,
a correção que aponta o caminho de volta e retifica o que estava tortuoso, a educação que treina no caminho da justiça. Consequentemente, além de infalível e inerrante, autoritativa, confluente, clara e inteligível, a Escritura é suficiente como fundamento da verdade divina e eficaz no cumprimento do propósito divino. Um dos grandes legados da Reforma Protestante, movimento deflagrado pelo monge agostiniano Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, foi o retorno às Escrituras como única regra de fé e prática e a palavra final em termos de verdade. 4 anos após afixar suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, em abril de 1521, o reformador alemão comparecia à Dieta de Worms, uma assembleia de clérigos reunidos para julgá-lo por suas ideias contrárias e críticas às práticas e doutrinas antibíblicas da Igreja medieval. Quando chegou à assembleia, o reformador foi apresentado a seus livros, expostos sobre uma mesa. Concitado a se retratar de seus escritos, pediu um tempo para elaborar sua resposta. No dia seguinte, diante de uma plateia em suspense, ele respondeu: "A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio seja no Papa, seja nos concílios apenas, pois é bem conhecido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Estou preso às Escrituras que citei, e a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso e não irei retratar-me de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a minha consciência. Esta é a minha posição. Que Deus me ajude. Amém." Com sua dramática declaração naquela assembleia, Lutero postulou o fundamento crucial da reforma diante de todos. Como palavra de Deus, a Escritura deve ser obedecida antes de qualquer autoridade. Tal é o princípio conhecido como sola Scriptura, ou somente a Escritura. Um século mais tarde, os puritanos da Assembleia de Westminster ratificaram o princípio do caráter autoritativo final das Escrituras. O primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster fala exatamente do caráter divino, infalível, inerrante, autoritativo, claro, eficaz e suficiente das Escrituras. No parágrafo 6 é declarado que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. E ainda o parágrafo 10 assim conclui: "O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura." Essas verdades, testemunhadas pelo próprio Espírito falando na Escritura e reconhecidas por servos fiéis que o Senhor Deus levantou ao longo da história do seu povo, têm diversas implicações. A primeira é que nenhum outro livro deveria ser mais lido, ouvido, estudado, crido e obedecido do que a palavra de Deus. Uma das marcas mais distintivas do piedoso é que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, como está escrito no Salmo 1, verso 2. Em segundo lugar, nenhum novo conhecimento postulado em qualquer tempo ou época, nenhuma nova descoberta, filosofia ou ideologia da modernidade jamais suplantará a Escritura como critério de verdade. Os homens podem semear muitas ideias, mas são todas sementes corruptíveis. A Escritura, no entanto, é a semente incorruptível. As ideias humanas morrem. A palavra de Deus permanece para sempre. Como está escrito: "Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente." 1 de Pedro 1, de 23 a 25a. Finalmente, nenhum método ou estratégia humana de crescimento jamais poderá substituir a fiel exposição das Escrituras. Discursos humanos, programas e entretenimento incham,
mas só a palavra de Deus produz genuíno crescimento espiritual até a estatura da plenitude de Cristo. Diante disto, vale atender ao que está escrito em 1 de Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sola Escritura. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.